Fala pessoal, como é que vocês estão aí nessa quarentena? Tudo certo? Então, vamos seguir agora a nossa segunda aula sobre globalização. A gente vai tentar tratar de outros temas, né? Eu espero que tenha ficado claro a primeira parte, né? A primeira aula que a gente fez, que o processo de globalização, quando a gente fala de padrões de consumo, que é um pouco disso que eu estava falando, quando falei de gosto, moda e alimentação, né? São padrões de consumo, são coisas que a gente acaba consumindo. Esses padrões de consumo, eles são globalizados de um lado, né? Mas eles são apropriados de forma específica por determinados locais. Então não existe uma dominação, digamos assim, dos padrões de gosto automática, né? Embora exista uma disseminação, embora exista um mercado, né, que queira que os gostos sejam padronizados, isso é importante para ampliar os processos de compra e venda, né, para tornar determinadas empresas multinacionais e terem atuação no mundo inteiro. Então, certos níveis de padronização são importantes, mas isso envolve especificidades locais, tá? Isso é bem interessante. E vou tentar trazer um autor para vocês chamado Ulrich Beck, tá? Esse autor, ele tem dois conceitos que são muito interessantes para a gente analisar o contexto que a gente está vivendo hoje, né, da quarentena mesmo, e o contexto e um pouco dessa ideia da aula passada, tá? O primeiro conceito que a gente vai ver dele é o de cosmopolitismo, tá? O que é cosmopolitismo? A pessoa aquela ideia de uma vida cosmopolita, tá? E o que é uma vida cosmopolita? É um ideal de vida, né? E esse ideal de vida, ele está relacionado diretamente à forma com que as pessoas buscam coisas. Então, por exemplo, quem aqui de vocês não gostaria de viajar, conhecer um monte de país, né, frequentar grandes centros, né, ter acesso a bens e serviços de forma ampla, né? Então, todas essas, por exemplo, ter acesso a cinemas diferenciados, ter acesso a alimentações diferenciadas, né, com restaurantes de diversos tipos de alimentação, né? Essa profusão, né, de essa oferta gigantesca, né, de serviços e bens, né, ocorre basicamente em grandes centros, né? A gente vai pensar aqui no Brasil, né, o local onde tem a maior profusão de serviços é São Paulo, disparado, né, é São Paulo. Mas São Paulo é uma cidade cosmopolita, né? São Paulo é uma cidade que você fala uma cidade global, né? Ela está ligada aos grandes centros econômicos do mundo, assim como Nova York está, assim como Tóquio, assim como Berlim, assim como Barcelona, né? Existem várias cidades que a gente chama de cidades globais, né? Você deve ter visto alguma coisa em geografia já sobre isso, né? E essas cidades globais, elas estão interconectadas, elas são centros econômicos mundiais, elas têm uma interconexão. E como centros econômicos mundiais, são justamente esses locais onde tem uma maior concentração de bens e serviços naquele país, né? E ao ter isso, né, isso cria uma certa demanda, né, das pessoas de ter esse tipo de coisa, esse pensamento cosmopolita, né? Isso vai movimentando as pessoas nessa direção, que as pessoas tenham esse modo de vida. E esse pensamento cosmopolita, ele vai, em certo sentido, se associar à ideia de mobilidade humana, né? De a pessoa ter uma vida móvel, né? O que é uma vida móvel? Uma vida desenraizada, né? São pessoas que têm vidas que não estão presas a determinados locais, né? Por exemplo, eu, né, que professor de vocês, eu tenho a minha vida presa a Santa Maria, né? Eu não posso me deslocar daqui, sobretudo enquanto eu estou trabalhando, né? Nesse contexto eu até poderia, porque as aulas estão online, né? Mas em contextos regulares eu tenho que dar aula para vocês, eu tenho um horário a cumprir e tudo mais, eu não posso ficar viajando por aí, não posso passar um mês longe, coisa do gênero, né? Porque meu trabalho, ele é localizado, né? Ele exige que eu esteja aqui cumprindo minhas funções. Agora, se eu tivesse um outro tipo de emprego, quer dizer, né, tivesse um emprego numa multinacional e tudo mais, o meu emprego exige que eu viaje, né? E ele exige que eu não tenha um apego, que eu esteja preso, né, tanto fisicamente como emocionalmente a um determinado espaço. Eu não posso me dar o luxo de fazer isso.
porque eu tenho que ficar transitando, né, dentro de uma multinacional nos países onde ela atua e buscando os locais onde eu consigo, né, onde eu sou necessário para aquela empresa. Então eu tenho que ter uma vida móvel, né? Só que essa vida móvel ela tem um custo, né? Todo ser humano é um ser social. A gente já viu isso, né? Isso é uma questão básica, né, para a sociologia. O ser humano é um ser social. Enquanto ser social, ele precisa ter laços afetivos, né? E esses laços afetivos, eles são constituídos de diversas formas, né? E uma das formas que a gente tem de constituir laços afetivos no mundo que a gente vive é a internet, né? Um pouco do que a gente está fazendo aqui é tentar construir algum laço afetivo, já que a gente não está ao vivo, né? Não consigo enxergar vocês, eu não consigo ter acesso a vocês presencialmente, né? Eu tento fazer o melhor que eu posso para vocês pelo menos verem a minha cara e verem eu falando, para ficar o mais próximo de uma aula. Não é uma aula, né? Vocês não estão me vendo, não consigo responder imediatamente as perguntas de vocês, mas é uma tentativa de fazer isso, para ter um vínculo, né? E a gente consegue fazer isso com os meios, com a internet, né? A gente pode fazer videoconferência, né, com as pessoas que a gente gosta, a gente pode usar os recursos, né, para manter a comunicação, para manter o contato e manter a proximidade com as pessoas, isso é possível, né? Então, essa vida móvel, embora ela tenha um desprendimento físico das pessoas, ela não tem um desprendimento emocional necessariamente, porque as pessoas não conseguem ter muito isso. É muito difícil uma pessoa ter um desprendimento emocional amplo, né? E como ela não consegue, se usa esses recursos. Então ela só é possível porque existem as tecnologias de informação e comunicação, né? Que a gente chama de TICs, né? Tecnologias de informação e comunicação. Essas tecnologias são essenciais na constituição dessa vida móvel, né? Só que essa vida móvel, né, e essa integração da sociedade, ela vai trazendo algumas consequências para a gente, né? Várias consequências, na verdade. E uma das consequências imediatas disso são os riscos globais. Porque como as pessoas têm uma vida móvel, um evento que acontece num lugar, ele não é mais isolado, né? Os eventos não podem ser vistos como eventos isolados. E a gente entra num outro conceito do Yuri Shbeck, que se chama sociedade de risco, né? O que é a sociedade de risco? Os riscos, sobretudo do ponto de vista ambiental, né, biológico, né, eles são riscos globais. A gente está vivenciando isso, né? Os riscos, aquilo que afeta, aquilo que coloca a sociedade em risco, hoje é globalizado também, coisa que não era antigamente, né? Como a gente já comentou, né, a gente já discutiu um pouco em aula, quando a gente vai pensar na velocidade das coisas, né, a forma com que as coisas são disseminadas, a velocidade com que as coisas avançam hoje no mundo, se a gente vai pensar há 80 anos atrás, um vírus que surgiu lá numa cidade no meio da China, talvez nem chegasse aqui no Brasil, talvez nem chegasse aqui, né? Porque a mobilidade das pessoas era baixa, demorava, né? E nesse meio tempo, enfim, talvez o vírus fosse contido, as pessoas que ficassem doentes ficariam, né? Morreria, que a gente teria que morrer naquela região, o vírus acabaria o seu ciclo e as pessoas não adoeceriam mais, não disseminariam mais aquela doença. Isso seria possível. Mas no contexto em que a gente vive, né, qualquer contaminação em qualquer parte do mundo tem um alto potencial de se tornar global, porque as pessoas transitam. Tem gente de toda a parte do mundo transitando em toda a parte do mundo, né? E esse trânsito internacional de pessoas, esse fluxo, essas migrações de pessoas levam doenças, né? Que é o que a gente está vivenciando. Isso é um risco global, que começa local, né? E não só desse aspecto, a gente pode pensar em outras questões, como o próprio aquecimento global, é um risco global, né? Com o derretimento, com o aumento da temperatura, isso gera uma série de distúrbios, né, ambientais de N ordens, né? Desde da vida marinha, né, da organização do clima, né, regime de chuvas, derretimento de calotas polares, todos esses fenômenos afetam, né, diretamente o mundo, né? A gente sabe hoje, por exemplo, que o El Niño, né, que é um fenômeno local, né, que é um fenômeno do aquecimento das águas do Pacífico, né, ele afeta tanto aqui na América do Sul, né, quanto afeta a Índia, né?
a Índia, Tailândia, naquela região, eles sofrem o efeito também do El Niño. Essas coisas acontecem. Então, os fenômenos ambientais, eles, na maior parte das vezes, eles são fenômenos globais, eles têm um efeito global. Então, os riscos que a sociedade vive hoje são riscos também globais. A globalização, ela afeta diferentes ordens, né? A gente pode ver, dentro desse contexto que a gente está vendo aqui, né? A globalização afeta uma ordem individual, né? Que é o gosto, que é o padrão de consumo, é a forma de vida que eu tenho, e ela interfere também do ponto de vista coletivo, né? Que são os riscos, né? Os padrões de consumo e tudo mais, né? Esses dois elementos, eles são derivados, né? Deste processo de globalização, né? Como vocês podem ver, a globalização tem várias e várias dimensões, né? E essas dimensões são complexas, né? Complexidade, esse termo complexidade, ele não é uma mera denominação, ele é um conceito, tá? Acho que a gente já comentou um pouco a diferença de termo e conceito, né? Um termo, né? Ele é o sentido do dicionário, né? A gente se usa. Agora, um conceito, ele sintetiza uma ou um conjunto de ideias, né? A complexidade do que a gente está falando aqui, ela é conceitual, né? Ela sintetiza todo vou usar um termo bem arcaico, né? Um cabedal de ideias, né? É um conjunto de ideias, né? Que o termo complexo sintetiza, né? A gente tem, inclusive, tem o Edgar Morin, que é um autor que eu gosto bastante, que ele tem obras inteiras dedicado a discutir a questão da complexidade, né? E a complexidade, ela tem a ver com múltiplos fatores, né? E uma certa ordem caótica de organização, né? E a globalização é isso, porque a gente não consegue exatamente prever o modo de funcionamento dos processos de globalização e os efeitos da globalização, né? Ninguém conseguiria prever o que está acontecendo agora, há 2 meses atrás, 3 meses atrás. É impossível de prever isso. Se as pessoas pudessem prever com precisão o que estava acontecendo, não estaria acontecendo o que está acontecendo aqui. Eu garanto para vocês. Se a gente conseguisse prever, conseguisse ter controle dos processos de globalização e conseguisse ter controle das variáveis envolvidas nisso, não existiria pandemia. Porque essa pandemia, ela só existe através do contágio e tudo mais, né? Ela envolve que pessoas circulem, envolve que pessoas infectem outras e tudo mais. Ou seja, ela é contível, né? Mas ela não foi contida, porque era impossível prever o modo de funcionamento dela. Era impossível prever o comportamento das pessoas, é impossível prever como as pessoas vão se portar e o efeito disso do ponto de vista coletivo. Se a gente vai pensar, né, pegando esses que a gente está vivendo, que eu acho que é bem importante para a gente entender esses conceitos que eu estou tentando trazer, né, infelizmente ou felizmente, né, pedagogicamente é muito bom para mim, né, esse contexto, porque eu consigo explicar para vocês e vocês certamente nunca mais vão esquecer essas ideias de globalização, né, porque elas têm tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? Mas essa ideia, né, essa questão do espalhamento da doença e tudo mais, ele está diretamente relacionado a esses processos de fluxo migratório e de certa forma, a incapacidade das pessoas individualmente compreenderem a gravidade das coisas. Porque vejam, né, vários lugares onde acontece, por exemplo, vamos pegar São Paulo, né, a gente tem um exemplo bem claro disso, né, muitas pessoas que disseminaram a doença, né, elas disseminaram em contextos de aglomeração, em festas, né, elas estavam infectadas, né, e foram a determinadas festas achando que não era nada, né? Que essa foi a primeira visão das pessoas, né? Que essa coronavírus não era nada, né? Até o Trump achava isso até uma semana atrás, né? Que não era nada. E hoje, né? Vou pegar o contexto norte-americano, hoje os Estados Unidos têm uma quantidade exorbitante de mortes diárias, porque se achou que não era nada, né? Só para vocês terem uma ideia, né, a projeção de morte nos Estados Unidos gira ao redor de 2 milhões de pessoas, né?
de 1 a 2 milhões de pessoas, porque o grupo de risco, né, que é considerado grupo de risco para o coronavírus, envolve obesos, né? E a gente sabe que os Estados Unidos é o campeão de obesidade mórbida no mundo, né? Então, eles têm um grupo de risco vastíssimo lá, né? E eles estão sofrendo com isso, né? É um drama humano que eles estão vivendo. Mas por quê? Porque individualmente é muito difícil a gente ter dimensão das coisas, né? E a gente tem um senso intuitivo muito ruim para coisas coletivas e complexas. Isso é um problema. Isso é uma questão humana, né? Tem alguns estudos justamente de neurociência que vão demonstrar exatamente isso, né? Que quando a gente tem eventos ou fenômenos que são individuais, né, que dizem respeito meramente à minha existência, a intuição é muito interessante. Então, por exemplo, vou fechar um negócio, vou fazer um acordo comercial, alguma coisa, e isso envolve aquela negociação naquele momento, a intuição é muitas vezes mais precisa do que uma mente calculista, uma mente muito elaborada, né, para esses contextos. Agora, para contextos coletivos, quando isso sai da minha alçada, envolve comportamento de outras pessoas, envolve tomada de decisão coletiva e tudo mais, o planejamento ele é insuperável, porque o ser humano ele tende a simplificar, né, as coisas que estão acontecendo e a subestimar. Essas duas dimensões são humanas, tá? Isso aqui não é a culpa de fulano, ciclano, são dimensões humanas. Quando a gente sai de uma lógica individual e vai para uma lógica coletiva, né, a gente acaba tendo que alterar a lógica de organização do pensamento. O pensamento ele deixa de ser intuitivo e pragmático, ele tem que se tornar um pensamento calculista e coletivista, porque a gente está falando de governo, né? Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né, porque às vezes a pessoa é um grande empresário e tudo mais, fez muito bem e como governante é uma porcaria, porque a lógica de operação é completamente diferente do mundo empresarial para o mundo corporativo, porque no mundo corporativo é a minha empresa que está em jogo, é a lógica de funcionamento do meu negócio. E aquilo que é bom para mim é bom para a minha empresa, porque eu sou o dono da empresa. Quando eu penso do ponto de vista coletivo, estou num governo, não é isso que funciona, né? É o que é bom para o povo, o que é bom para o coletivo. Muitas vezes o que é bom para o coletivo não é o que é bom para mim, não é o que eu acho melhor. Mas se eu escuto a sociedade, escuto os cidadãos, eu entendo as demandas que eles têm, eu vou agir de acordo com aquilo que é bom para eles, não aquilo que é bom para mim. Então são lógicas distintas. Isso tem a ver com essas lógicas de pensamento. Do ponto de vista prático, né, essa lógica mais intuitiva e pragmática, imediatista, ela é boa para negócios e é boa para coisas individuais, mas para coisas coletivas não, né? Quando a gente vai pensar é a mesma coisa, se vocês forem pensar, né, nos grupos, né, nas salas de vocês, nas classes de vocês, certamente muitas coisas que vocês acham legal ou vocês acham interessante não é aderida pela coletividade. E isso faz parte, né? E a gente tem que trabalhar com isso a partir do ponto de vista coletivo. E nessa situação de pandemia, isso ficou muito evidente, né? Essas lógicas individuais, essas lógicas intuitivas, nos levaram, né, a cometer uma série de equívocos. Eu falo nós como humanidade, tá? Porque esses equívocos não é uma questão de ser cometido no Brasil, a Itália cometeu esses equívocos, a Inglaterra cometeu esses equívocos, a Alemanha cometeu esses equívocos, os Estados Unidos cometeu esse equívoco, todo mundo cometeu esses equívocos, né? Porque essa lógica imediatista e intuitiva subestimou, né, as variáveis, subestimou aquilo que estava vindo, né? E quando a gente vai pensar em o necessário para ter uma lógica calculista, um dos elementos mais necessários é o cuidado, calma e parar e pensar, né? Em vez de tomar uma atitude imediatista, não, eu paro, calculo, penso, analiso as variáveis com cuidado e não trato nada com levianidade, né? Mas que, como eu falei, isso não é um problema necessariamente de fulano beltrano, isso é uma condição humana, né? Vocês quando forem tomar decisões, seja do que ordem for, vai ser assim, né? A gente tende a tomar decisões do ponto de vista individual, imediatista, né?
seguindo intuição e tudo mais. Faz parte da vida, né? Mas isso tem efeitos globais, né? Isso tem efeitos coletivos e isso afeta todo mundo, né? E o que a gente está vivendo dentro desse processo de globalização do risco, né? Que é um exemplo clássico de globalização do risco que a gente está vivendo, é essa, em boa medida, essa pandemia existe em função de uma tomada de decisão baseada em um raciocínio errado, né? A gente pode dizer assim, isso que eu estou dizendo para vocês não é o que eu acho, tá? Isso aqui pode parecer um achismo, né? Como eu falei, isso tem um livro chamado Rápido e Devagar, eu vou deixar a descrição do livro aqui, que é de um prêmio Nobel de Economia, e ele trabalha com essas lógicas de raciocínio, né? E ele traz isso a partir da neurociência, tá? Isso aqui tem inúmeros estudos de neurocientíficos, né? Que mostram esses modos de funcionamento do cérebro, né? Essa questão do intuitivo, do calculista, como eles são antagônicos e tudo mais, como é que eles se manifestam. Tem N estudos e se entende hoje muito bem esses modelos de funcionamento, tá? Isso aí não é um mero achismo, é só uma constatação baseado nas pesquisas que existem e tentando fazer uma certa análise de conjuntura do que a gente está vendo, né, através dos meios que a gente tem acesso aí, dos artigos e tudo mais que estão disponíveis para a gente estudar esse contexto que a gente está vivendo, que é histórico, né? Vocês estão vivenciando um evento único na história da humanidade, né? Isso daqui, quando vocês forem velhinhos, vocês vão ter história para contar, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Agradeço, né, a participação de vocês. Vocês podem, podem usar os recursos que estão aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida específica sobre alguma parte do conteúdo, sobre aquilo que eu estou falando, ou querem que eu aprofunde alguma coisa, vocês podem tanto me enviar um e-mail, né, que vocês já têm um canal de comunicação, quanto deixar um comentário aqui. A gente tem no YouTube tem essas possibilidades de comentário. Vocês podem comentar aqui alguma coisa, né? Até o que vocês estão achando, se estão gostando das aulas ou não, se estão gostando do andamento, vocês podem comentar aqui e aí, na medida do possível, eu respondo por aqui ou gravo um vídeo para responder vocês, tá? A gente tem um canal de comunicação um pouco mais rápido e vamos usar os recursos que tem aqui, né? Nesses momentos, né? Ficamos por aqui. Por hoje é só, e lavem as mãos, fiquem em casa, se cuidem e nos vemos na próxima. Um grande abraço.